Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor, o nosso Deus, colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 60, que está assim. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Você conhece muito bem a história, é a narrativa da prisão de Jesus, da sua condenação e depois a sua execução. Os seus discípulos, no momento da sua prisão, o abandonaram, todos o abandonaram. Né? Mas depois, Jesus estava diante do sumo sacerdote, diante de Pilatos, também diante de Herodes, né? Então ficou naquela caminhada de ir para um lugar, ir para outro, para ser condenado, etc. e tal. E Pedro, então, de longe, acompanhou toda essa jornada triste, né, da condenação de Jesus. Mas ele não tinha coragem, você lembra muito bem disso. Antes ele havia manifestado coragem, quando Jesus disse: olha, vocês todos vão me abandonar. E Pedro disse: eu nunca vou te abandonar, eu vou dar a minha vida por você. E aí Jesus diz: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele diz: eu nunca vou te negar, eu vou dar minha vida, enfim. Ele o abandonou e agora ele estava ali acompanhando de longe, né, toda a situação da condenação de Jesus, né? E ali, no julgamento de Jesus. E ali ele estava numa fogueira, né, junto com outras pessoas. As pessoas reconheceram-no e começaram a perguntar: você não é um daqueles, etc. Ele começou a negar. Quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. E é interessante que Lucas é quem registra o momento que o galo canta e Pedro cai em si. Jesus está passando pelo pátio. Lucas quem registra isso, para ser levado, obviamente, a um outro lugar para continuar o seu julgamento. Mas naquele instante, ele passa pelo pátio e ele olha para Pedro. Olha só, né? Então, o texto diz: o Senhor, né? Então falava Pedro ainda, tinha negado pela 3ª vez, o galo canta e Jesus aparece sendo encaminhado pelos seus algozes para dar continuidade ao seu julgamento. E o Senhor olha para Pedro, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Aí você pode imaginar que tipo de olhar Jesus lançou para Pedro naquele instante. Será que foi aquele olhar do tipo: eu te disse? Aquele olhar do tipo: eu sabia que você iria me negar? Aquele olhar do tipo que faz você se tornar uma pessoa muito pequena, tamanha acusação que vem do olhar? Eu creio que não foi nenhum tipo de olhar da forma como eu descrevi. Por quê? Porque é Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas. Jesus é o Deus que conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Eu consigo imaginar um olhar meigo, um olhar compreensivo, cheio de amor, cheio de graça e cheio de misericórdia, o mesmo olhar que Ele lança em nossa direção, na minha e na sua direção, quando nós também negamos a nossa fé e o nosso amor a Cristo Jesus, quando nós voluntariamente pecamos e desobedecemos a sua vontade. É esse mesmo olhar. Não é um olhar acusador, não é um olhar que vai nos condenar eternamente, mas é um olhar perdoador. Então, Pedro se lembrou, quando ele olhou para Jesus, Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito a ele: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes.
Por isso ele saiu dali e chorou amargamente, porque ele caiu em si. Mas o mais importante aqui é que ele não foi castigado. Na verdade, ele foi chamado à sua consciência, para saber que realmente ele havia pecado como Jesus havia previsto, mas Jesus, com seu olhar, o perdoou. E o perdoou mesmo, e Pedro sabia que havia sido perdoado pelo Senhor. Então, como Paulo nos ensinou lá na sua carta aos Romanos, todos aqueles que estão em Cristo, que já foram justificados pelo Senhor, não tem mais preocupação nenhuma acerca de qualquer tipo de condenação, pois não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que temem ao Senhor, se entregaram sua vida a Cristo Jesus. Essa história, portanto, deve nos ensinar que sempre encontraremos em Cristo Jesus o perdão, a graça, a misericórdia e a manifestação do seu amor maravilhoso para conosco. Que Deus te abençoe, obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até mais.